Desde a redemocratização, eu repito, presidentes do PT que chefiaram aquela casa não permitiriam isso. Aldo Rebelo não permitiria isso também. Eduardo Cunha não permitiria isso também. Não estou aqui defendendo ninguém. Bom, e parlamentares da direita reagiram à operação da Polícia Federal contra o deputado Carlos Jordi. Marcos Marcon, vice-líder da oposição na Câmara, cobrou o posicionamento do presidente da Casa, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com o parlamentar, ambos precisam se manifestar, abre aspas, sobre mais essa arbitrariedade promovida hoje, sob pena de mergulharmos em um abismo ditatorial, se é que já não chegamos lá, fecha aspas. Nicolas Ferreira chamou a ação da PF de ditadura. Bia Kicis classificou a ação policial como um absurdo sem tamanho, abre aspas. Isso sim é uma violência contra um poder. Invadir a casa e o gabinete de um parlamentar. E diga-se que um parlamentar que não cometeu crime, fecha aspas. Houve manifestação sobre o caso também no Senado. Nas redes sociais, o senador Carlos Portinho escreveu, aspas, a ação do Poder Supremo contra o líder da oposição é evidente gesto de perseguição e violência política contra um parlamentar e o próprio Congresso. É a comprovação da atuação de um poder sobre o outro, fecha aspas. Silvios, trouxemos algumas aqui repercussões de parlamentares sobre o caso. Agora são 18 horas, 13 minutos e até o momento não há uma palavra sequer do presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, e também de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, presidente do Congresso. Olha, esse é exatamente o ponto. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não se pronunciou até agora. A operação da Polícia Federal foi disparada às 6 horas da manhã. O presidente do Senado e, portanto, do Congresso Nacional, representa as duas casas, Rodrigo Pacheco, não se pronunciou até agora. Foragidos. Não sabemos, né? Aparentemente o Arthur Lira estava em Alagoas, mas não apareceu. Esse é o ponto. Arthur Lira teve a maior votação da história para a presidência da Câmara, maior do que o Ibsen Pinheiro. Ou seja, ele é o representante de uma casa inteira. Ele precisa responder, ele precisa dizer se ele sabia previamente dessa operação, se ele sabia o motivo dessa operação, se há outros deputados, porque tem determinadas emissoras por aí, determinadas redações que têm informações que os advogados não têm, divulgando que há outros deputados investigados que serão alvos, talvez nas próximas horas, talvez amanhã ou semana que vem, de operações similares. O presidente da Câmara sabe disso. Ele precisa defender a casa. O presidente do Congresso precisa defender o Congresso Nacional. A Constituição precisa parar de pé naquela Praça dos Três Poderes. Ou, como disse o Augusto, pode fechar o Congresso Nacional. Não tem utilidade alguma, só que tem uma grande diferença nessa história. Cada um daqueles 513 deputados e 81 senadores foram eleitos pelo voto da sociedade, o eleitor confiou neles. Esse é o sistema democrático, essa é a nossa república. Nenhum daqueles 11 ministros teve um único voto. Aliás, se quisesse fazer exercício da política, deveriam se candidatar ao Congresso, deixar a toga, pendure a toga, vá ao Congresso, debater numa tribuna, e aí pode falar e advogar pelo que quiser. Mas nenhum deles tem voto, eles estão lá porque são amigos do rei. Onde está o senhor Arthur Lira? A história vai cobrar o senhor Arthur Lira. A história vai cobrar o senhor Rodrigo Pacheco, e digo mais, sem medo de errar. Tudo isso não aconteceria se esses dois senhores não fossem presidentes atualmente do Congresso. Não aconteceria no passado. Nem desde a redemocratização, eu repito, presidentes do PT que chefiaram aquela casa não permitiriam isso. Aldo Rebelo não permitiria isso também. Eduardo Cunha não permitiria isso também. Não estou aqui defendendo ninguém. Só estou dizendo que não permitiria a frouxidão do senhor Rodrigo Pacheco, sobretudo.